Queridos, Apocalipse, capítulo de número 6, do versículo 9 ao versículo de número 11. Meu convite é para que você abra a sua Bíblia também, ou o seu dispositivo celular, porque nós vamos ver tanto o capítulo 4, 5 e 6, tá bom? Assim diz a palavra de Deus. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Vamos orar novamente? Feche seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, use este momento como instrumento nas tuas mãos, para que, ó Deus, nós vejamos a glória do Senhor. Para que nós vejamos, ó Deus, a esperança que é em Ti. E para que, vendo a Tua glória e a esperança, tenhamos coragem neste mundo, para tudo aquilo que for pedido de nós. Essa é a nossa oração, Pai. É em nome de Cristo que nós a fazemos. Amém. O primeiro mártir da história que nós temos relato foi Estevão. Atos, capítulo de número 6, começa contando a história deste homem. Havia um problema na igreja em Jerusalém, pessoas estavam tendo dificuldades, e os apóstolos não conseguiam mais atender as pessoas, como também continuar no ministério da palavra e da oração. É isso que o evangelista Lucas escreve. E então ali eles decidem eleger 7 homens dotados do Espírito Santo, de sabedoria, reconhecidos, de boa reputação, e um desses homens é Estevão. Estevão é dito que ele era cheio do Espírito, fazia sinais e prodígios como os apóstolos. Então no capítulo 7 nos é dito, ou melhor, no capítulo 6 ainda nos é dito, que Estevão tem um problema. Pessoas começaram a divergir dele, discutir com ele, então Estevão sofre acusações infundadas, falsas, calúnia e difamação. E naquele momento Estevão precisa se proteger, porque haviam sido subornado pessoas para dizer todas essas coisas. Estevão faz um maravilhoso sermão como sua defesa, mas no final nada serve, porque diz o texto que o povo, ou melhor, o sinédrio ali presente, foi de dura cerviz. Não acreditaram naquilo que Estevão disse, e o apedrejaram e o mataram. Atos capítulo de número 7 é então o primeiro momento, onde nós vemos um mártir pelo Evangelho de Jesus Cristo. Estevão ali, é dito que o seu rosto era como de anjo, e no momento da sua morte ele olhou para os seus acusadores e disse: Senhor, não lhes impute este pecado, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim morreu Estevão, como um verdadeiro cristão. O que será que motivava Estevão? O que será que fez com que Estevão tivesse os seus olhos, ou melhor, o seu semblante, a sua face, como de anjo, de paz? O que fez com que Estevão olhasse para os seus acusadores e ainda dissesse: não lhes impute este pecado? O que fez com Estevão que ele pudesse dizer: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito? E então é dito também que ele olhou os céus e à direita do trono ele sabia que estava o seu Salvador. Queridos, eu quero dizer para vocês que a consciência de verdades eternas transforma e molda as realidades passageiras. Estevão sabia aquilo que era eterno. Estevão sabia que por mais que as pessoas pudessem matá-lo, pudessem acusá-lo, pudessem causar algum dano à sua vida, nada disso era comparável com a eternidade. Então a consciência das verdades eternas transforma e molda a nossa visão das realidades passageiras, de forma que quando nós olhamos para o céu,
Quando nós olhamos para um texto como de Apocalipse capítulo 6, nós passamos a ver a terra, a nossa vida, as coisas que acontecem de outra maneira. E então a visão que nós temos do fim dos tempos, não é aquela visão pessimista. Não é aquela visão com medo, não vou ler Apocalipse, pastor, porque Apocalipse, meu Deus. Não, queridos, nós lemos Apocalipse com esperança. Porque Apocalipse nos dá essa capacidade de moldar a nossa vida no presente. E nos traz esperança que não está apenas restrita ao aspecto futuro. Apocalipse não é apenas sobre o que há de vir. Mas Apocalipse diz muito sobre o aqui e o agora. Porque é a partir da visão de Apocalipse, é a partir da visão que João tem, que grandes homens e mulheres durante toda a história entregaram a sua vida por amor a Jesus Cristo e por meio do testemunho que tinham. Desta forma, o que move a vida de tantos cristãos é essa consciência da eternidade. Ainda melhor, a certeza de que os nossos olhos um dia verão o Rei. Um dia o meu olho, o seu olho, verão o nosso Salvador. Isso molda a nossa vida. Isso traz esperança para nós. Isso nos permite, nos chama a perseverar e a continuar. É por isso que Apocalipse é uma revelação, uma visão que João tem. E ele transmite às 7 igrejas da Ásia Menor para dizer às 7 igrejas: tenham esperança por mais que os dias sejam difíceis e árduos. Apocalipse conta a mesma história, queridos, 7 vezes. A mesma história. Se você tiver um tempo na sua casa, depois leia Apocalipse. E você vai ver 7 vezes, de maneira circular, a mesma história sendo contada. Qual história? A história da nossa salvação. A história de Cristo assumindo o trono e nós sendo salvos e reinando juntamente com Ele. A história que traz a minha vida e a sua vida esperança. Portanto, nessa noite eu quero compartilhar com você: coragem, os nossos olhos verão o Rei. Coragem, porque eu e você um dia veremos o Rei, veremos o nosso Salvador e estaremos com Ele, e nada mais vai nos atingir. Haverá apenas glória, graça, misericórdia, para mim e para você. Foi isso que motivou Estevão. E o meu convite nessa noite é que você também veja isso, entenda isso. E permita-me mais uma coisa nessa noite. Permita-me construir um cenário em sua mente. Permita com que eu consiga trazer a visão de João à sua mente. Porque cenários dizem muito para nós. Você vê um bolo, um café e a mesa pronta. Você entende que vai haver café da tarde e um momento de paz. Cenários nos constroem muitas coisas, nos mostram e nos transmitem muitas coisas. E o primeiro cenário que eu quero que você pense é a sala do trono. A sala do trono. Eu te convido a entrar. Eu te convido a ver aquilo que João está vendo lá em Apocalipse capítulo de número 4. Nos é dito em Apocalipse capítulo 4, que depois de João ter visto as mensagens às 7 igrejas, ele é chamado para ver algo mais. E diz que portas se abriram. E ele viu, o que ele viu? Ele viu um trono. Eis um trono. Olha aqui, João, há um trono. E nesse trono, construído como? De jaspe, sardônio e esmeralda. Eu quero que você imagine esse trono com as pedras brancas, algumas vermelhas, e em volta desse trono, meio que como uma cobertura, pedras verdes, esverdeadas. João vê estas coisas. E nesse trono há um rei. Um rei que domina sobre todas as coisas, diz o versículo de número 2. Há alguém assentado. E esse que está assentado neste trono, domina e tem poder e governa todas as coisas. Imagine então este trono, este rei sentado. Um trono onde as pedras brancas nos demonstram que esse rei é puro, perfeito, santo e não há mais ninguém como ele.
Mas também as pedras vermelhas nos mostram que esse rei teve que sacrificar algo para ele. Mas as esverdeadas nos lembram que esse rei fez tudo isso por aliança de graça e misericórdia. É isso que João vê. E além disso, João vê aquele trono, e a sala do trono tem ali no seu centro, e em volta desse trono há 24 tronos menores. 24 pequenos tronos que estão subjugados a este rei. E não poderia faltar C.S. Lewis quando ele diz que um dia seremos reis e rainhas em Nárnia, porque de fato um dia nós nos assentaremos nesses tronos, porque 24 tronos são as 12 tribos de Israel, como também os 12 apóstolos, demonstrando então a totalidade da igreja, ou seja, a igreja está submissa a esse trono principal, que é do nosso Senhor e Salvador. E o rei do trono principal governa eterna, soberana e poderosamente todas as coisas. Desde o Antigo ao Novo Testamento e toda a história. É dito também que nessa sala do trono, ou melhor, deste trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, demonstrando que esse trono estava ali desde a época em que Moisés se encontrava com, ou melhor, Deus se encontrava com Moisés. As tábuas da lei foram dadas perante a este trono. Tochas de fogo, ou seja, candelabros para guiar o guia. Mas perceba, tem ali aquele trono, 24 tronos em volta. E o que há diante do trono? Olhe na sua Bíblia. O que há diante do trono? Diante do trono, versículo de número 6, há um mar de vidro. E eu não sei se você sabe, mas mar para o povo judeu não era coisa boa. Sempre mar era sinônimo de presságio ruim. Mar Vermelho quase impediu o povo que fugisse do Egito, ou que saísse do Egito, e precisou que Deus então abrisse o Mar Vermelho. Até mesmo o evangelista João, lá no capítulo de número 15, vai dizer que esse mar de vidro é este mar vermelho. O mar também era tido como uma espécie de fera, uma espécie de hostilidade ao Senhor. O mar era visto como o Egito. O mar era ruim, o mar não era bom. Mas entenda uma coisa, esse mar estava vitrificado. Ele havia sido dominado. Esse mar havia sido subjugado. E João entende que então haveria fim o sofrimento, haveria fim a perseguição, haveria fim o mal. E então, por último, dentro dessa sala do trono, muita coisa, não é? Um trono, 24 tronos, um mar de vidro, e João vê 4 seres viventes. Versículo de número 6 e 7. E ele vai dizer que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo ao novilho, o terceiro como rosto de homem e o quarto como águia. E eu poderia ficar horas dizendo o que seria cada um desses animais, mas o que nos interessa dizer é que essa visão dos 4 seres viventes demonstra que a criação também está subjugada a este trono. Tudo, perceba, portanto, está subjugado ao trono. A igreja, a criação e o mal. Tudo está dominado pelo poder do Senhor. Essa visão da sala do trono é o que permite entender e aprender que o rei é grande em poder e rico em graça e misericórdia. Reconheça o poder de Deus. Reconheça o poder de Deus de forma que a sua vida e a minha vida cantem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Reconheça e permita com que a sua vida cante: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder e a graça, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Se a igreja está subjugada, o mal está subjugado, a criação está subjugada, por que nós vamos querer fazer algo diferente? Reconheça o poder de Deus e encontre conforto e coragem para a sua vida.
Mas também aprenda sobre o fato de que o reinado deste rei é sobre salvação, que se estabelece em perfeição. Eram pedras brancas, puras, santas. E a minha vida então precisa ser pura e santa, como este Senhor é. Kevin DeYoung faz uma pergunta no seu livro Brecha em Nossa Santidade, onde ele diz assim: como você imagina que é o seu céu? O seu céu é um lugar santo? O seu céu é um lugar perfeito? O seu Senhor é santo? O seu Senhor é perfeito? Portanto, seja você também perfeito, seja você também um cidadão celestial aqui nessa terra, porque o nosso Deus é santo. Mas entender a santidade de Deus não revoga o fato de que Ele é redentor da nossa vida. Portanto, da mesma forma que Ele é santo, Ele também é amoroso, misericordioso e bondoso. Entenda isso. A história da salvação é sobre perfeição, sim. Sobre santidade, sim. Mas é também sobre sacrifício. É sobre o Senhor pagou o preço que era nosso. Glória ao nome de Deus. É sobre esperança. Aprenda que a nossa vitória já é garantida. A visão do mar de vidro nos faz entender isso. Mas ainda não consumada. Portanto, você, temos que lidar com o mal diariamente, mas não vencê-lo, não vencer o mal, porque Cristo já venceu por nós. Nós temos que lidar com ele, mas meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer nessa noite, Estevão teve os seus olhos, ou melhor, seu rosto como de anjo, porque ele entendeu que ele não precisava vencer os seus acusadores. Ele precisava testemunhar da graça e do poder de Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque ele venceu o que eu e você nunca venceremos, e nem Estevão. Por isso ele tinha paz. O mal já está vencido, a nossa vitória já é garantida, mas a gente ainda precisa lidar com os tempos difíceis da nossa vida. Portanto, coragem, coragem, os nossos olhos um dia verão o rei. E o primeiro cenário foi a sala do trono, mas o segundo cenário que eu quero que você tenha é ante ao livro, diante do livro. Porque o que diz o texto? João, ainda em visão, ele vê esse trono, então ele é remetido para ver uma outra coisa. Ele é remetido para ver um livro. Um livro. E esse livro é dito que ele é escrito por fora e por dentro. Todo escrito. E João vê algo mais. Esse livro está selado, fechado, com 7 selos. Ele está todo envolto. Ninguém pode abrir o livro. E João então faz uma das perguntas mais bonitas para nós. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Construa esse cenário na sua cabeça. Um livro, grande ou pequeno, mas todo escrito, todo redigido. Não há espaço para mais nada. Deus decretou todas as coisas. Ele tem tudo escrito. Isso está bem escrito, porque Ele é soberano sobre toda a história. Mas veja esse livro também fechado. Veja esse livro todo selado, como cadeado, se você quiser assim. E então se pergunte: quem é digno de abrir o livro? João responde, versículo de número 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Ninguém podia abrir o livro. Nós temos então ali um livro, mas nós temos um problema. Ele está fechado. Problema maior, ninguém pode abri-lo. Quem é digno? Quem foi encontrado com o propósito de abrir esse livro? E então João diz que, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, ele chorava. A história não teria fim se esse livro não fosse aberto. Esse livro precisa ser desatado. Ele precisa ser lido. E então, versículo de número 5 do capítulo 5. Todavia, mas, porém,
No entanto, e deixa eu te dizer uma coisa, a história do Evangelho sempre é sobre um problema, mas depois, todavia, mas, porém, Deus, sendo rico em misericórdia, nos mostra o Cordeiro dele, que é digno de abrir o livro. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, aquele que tem a linhagem de Davi, venceu para abrir o livro, ou seja, cumpriu todas as promessas e desatar os seus 7 selos. O Cordeiro tem a descendência messiânica. O Cordeiro é o cumpridor de todas as promessas. E na sala do trono, diante do rei, diante da igreja, diante de toda a criação, está o Cordeiro que foi morto. Sim, foi assassinado, mas a sua morte tem resultados até hoje para nós. Ele está em pé, porque apesar de ter sido morto, ele é vitorioso. Ele é vencedor, ele é campeão. E ele está em pé. E diz o texto que ele foi digno de abrir o livro. O Cordeiro com 7 chifres, o Cordeiro com toda a força, o Cordeiro com 7 olhos, com todo o conhecimento, o Cordeiro que com 7 olhos pelo Espírito, que é fonte de poder e conhecimento para toda a sua igreja, age com dignidade. Ele vai, toma o livro das mãos do rei que está sentado no trono e diz: abram-se, ou melhor, abra-se, eu posso abrir este livro. E ele cumpre a sua missão com dignidade e santidade. E então é dito no versículo de número 7, que quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e o adoraram, oraram e louvaram ao nome deste Cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que a gente aprende diante do livro? Bom, a gente aprende em primeiro lugar, lembre-se que a queda causou problemas devastadores em nós e ao redor de nós. Esquecer isso é viver uma irrealidade. Lembre-se, eu não fui digno de abrir o livro, você não foi digno de abrir o livro, ninguém foi digno de abrir o livro, apenas o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, a queda causou isso em mim e em você. De modo que então, reavalie as suas expectativas sobre este mundo. Por quê? Porque este que foi digno de abrir o livro merece toda a nossa expectativa. Não político, não poderes, nem principados, nem qualquer coisa do presente ou do porvir. Nada pode merecer a nossa esperança a não ser o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, nessa noite, uma das lições práticas é: veja em quem você acredita, veja em quem você confia, veja em quem você coloca a sua esperança. Porque o único que foi digno de abrir o livro foi Cristo, nosso Salvador. Apenas o Cordeiro de Deus traz salvação. Mas também aprenda que eu e você podemos adorar, louvar e engrandecer a Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Não perca momentos como este, tá bom? Não perca momentos de culto. Não perca momentos onde louvaremos ao Senhor. Não perca momentos onde a igreja canta. Não perca momentos onde eu posso levantar a voz e você pode levantar a voz e dizer: quão lindo é o nome de Cristo, nosso Salvador. Não perca momentos onde nós cantamos: vencendo vem o nosso Senhor, que é Rei sobre todas as coisas. Louve a este Deus, adore a este Deus, porque a Ele pertence o domínio, a força e a riqueza. Coragem. Os nossos olhos verão o Rei. A sala do trono, diante do livro. Mas por último,
o desatar dos selos. É dito então que João vê o cordeiro, e esse cordeiro abre um dos selos, dos 7 selos, e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E então o primeiro selo é desatado ainda nessa visão, lembrando, queridos, que a visão das verdades eternas moldam e transformam realidades passageiras. João está vendo tudo isso na ilha de Pátimos, para que ele tenha esperança, não para que ele tenha medo. Então o primeiro selo é desatado, e é dito então que um cavalo branco sai. Imagina então, o selo sendo quebrado, e de repente um cavalo brota. É uma visão mesmo. E este cavalo branco brota, e o seu cavaleiro com um arco, com uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este cavalo branco, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, nós vamos ver que é o cavalo do Senhor Jesus Cristo. É o momento em que Cristo verdadeiramente cumpre a sua missão, e Ele então sai para anunciar, sai para dizer, para testemunhar do Evangelho. O cavalo branco é a proclamação do Evangelho. É a chance que eu e você temos de pregar, de ter autoridade para anunciar, porque o nosso Senhor é poderoso, o arco, e o nosso Senhor é rei, a coroa. Mas então o cordeiro ele pega e ele também desata o segundo selo. E quando ele desata o segundo selo, o que sai dali? Um cavalo vermelho. Apocalipse 12 vai dizer que esse cavalo vermelho é a semelhança do dragão, ou seja, do diabo, dos poderes hostis contra Deus. E é dito o texto que lhe foi dado tirar a paz da terra. Boa notícia para mim e para você, porque foi dado. Esse cavaleiro não tem poder em si. Esse cavaleiro não tem poder para fazer o que ele quiser. Ele está submisso a uma vontade. Foi-lhe dado tirar a paz. E então para fazer o quê? Se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Uma espada para tirar a vida, para caçar, para matar. Mateus capítulo 24 diz que nos últimos dias, nos fins dos tempos, os cristãos haveriam de ser mortos pelo testemunho do Evangelho. Mas aí então o terceiro selo é rompido. E o que brota do terceiro selo? Vi então um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Entenda, a melhor tradução não é uma balança, mas é um jugo. Eu via como se fosse na mão dele aquele instrumento que era usado entre os animais para direcionar ou escravizar os animais. Esse cavaleiro veio trazer um jugo ao mundo, escravizá-lo, colocar em todos um estado de miséria e perda, trazer dificuldades à liberdade que Cristo nos dá. Mas aí então o quarto selo é arrebentado, e sai dali então um cavalo amarelo, e perceba, é a primeira vez que fala o nome do cavaleiro, morte. E ele é acompanhado de quem? Seu amigo inferno. Querido, isso não é para trazer medo ao seu coração. Porque em todos os momentos, quem está rompendo os selos é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tem poder para subjugar todas as coisas. Esse cavaleiro vem, chamado morte, acompanhado do inferno, e é dito que lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. É interessante que essa espada, na tradução do grego, é uma espada um pouquinho maior do que a segunda espada, do segundo cavaleiro. Para mostrar que, de fato, muito mais seria feito: decapitação, crucificação, vergonha. Os cristãos seriam realmente dizimados. Feras, ou seja, no início da era cristã, os primeiros cristãos, sabe como eles eram mortos por causa do Evangelho? Eu tive a chance de conhecer o Coliseu. Eles eram levados para grandes arenas, jogados ali, e lhe falavam: lutem, lutem contra tigres, leões, enfrentem essas coisas. E o povo aplaudia e se divertia,
com a morte de cristãos. Mas também é dito que a fome os mataria. Os cristãos no primeiro século perdiam seus empregos por serem cristãos. Perdiam dinheiro e não tinham mais como se sustentar. Eram mortos pela mortandade, porque de fato as enfermidades os alcançavam, e eles eram deixados para morrer de lado porque eram cristãos. O quarto selo é o aspecto completo de morte. De fato a morte chegou, de fato a morte veio até nós, mas tudo isso subjugado pelo poder do Cordeiro. E então mais um selo é rompido, o quinto selo, que foi o texto que nós lemos. E aí você me pergunta: nossa pastor, você fez tudo isso para chegar nesse texto? Sim, para que você entenda aquilo que João viu. João olha, depois de abrir esses selos que falam sobre morte aos cristãos, sobre perseguição, sofrimento, tribulação, e ele olha e embaixo do altar, daquilo que deveria ser usado para o sacrifício, para a glória de Deus, os poderes de Cristo, debaixo do altar ele vê os mártires, que dizem: ah Senhor, até quando o Senhor vai permitir com que essas coisas aconteçam? Até quando o Senhor vai permitir que nós soframos? Até quando o Senhor vai permitir com que nós sejamos perseguidos? Até quando o Senhor vai permitir que as coisas aconteçam e nada mude? Então o texto diz que a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Esses que estão debaixo do altar, que foram mortos por causa do testemunho e da palavra, por causa de viverem o cristianismo de maneira correta, eles clamam, reclamam, mas ao Senhor que é dono de toda a história, o soberano, o santo, o justo. E então esse Senhor chega para eles e os veste de vestiduras brancas e diz: fiquem calmos, porque tudo vai passar, tudo vai acabar. Ainda há de morrer outros por causa do Evangelho, mas entendam, vocês já são campeões, vocês já são vencedores, vocês já foram aprovados. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação e é aprovado, porque receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Ah, meu irmão e minha irmã, eu imagino que Estevão, quando ele olhou para os céus, ele viu o Senhor. E isso motivou a sua vida a ser corajoso para dizer: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu sei que um dia eu verei o Senhor eternamente, estarei com o Senhor eternamente. A gente aprende que a mensagem do Evangelho ela não pode ser vencida. Por isso pregue, anuncie, confie em Deus para a frutificação, confie em Deus de todo o seu coração, porque o Senhor saiu para vencer e está vencendo. A igreja do Senhor é vitoriosa, não por causa dela, mas por causa de Cristo, por causa do Cordeiro de Deus que desatou os selos. Cristo desata os selos e nada pode detê-lo, nem morte, escravidão, perseguição, angústia, enfermidade ou qualquer poder, pois Ele já é vitorioso e nele somos mais do que vencedores. É isso que Paulo vai dizer. Romanos 8, versículo 38 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, meu irmão e minha irmã, confie, seja corajoso, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E entenda, Cristo está de pé, vitorioso e reinando para todos sempre.
Os selos podem falar sim sobre morte. Os selos podem falar sim sobre enfermidade. Os selos podem falar sobre uma ideologia que venha contra a igreja nos nossos dias. Os selos podem falar sobre coisas que vão matar os cristãos, matar missionários, atribular a igreja, mas nada disso é maior do que o Cordeiro Santo de Deus. Portanto, coragem. Cristo está de pé, vitorioso e reinando, e um dia nós o veremos, um dia ao seu lado estaremos, num lar onde seremos e teremos tudo o que a vida mais precisa. A minha vida e a sua vida não tem motivos para se acanhar pelo Evangelho. A nossa vida tem motivos e razões suficientes para amar o Evangelho, para viver pelo Evangelho. E se preciso for, olhar os nossos acusadores nos olhos e dizer a eles: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu creio que um dia os meus olhos verão o Rei. Verdades eternas transformam e moldam realidades passageiras. Deixem que chamem a nossa vida de fanáticos. Deixem que chame a nossa vida de cristãos loucos, porque melhor é estar louco com Cristo do que perdido sem Cristo. Eu quero terminar esse sermão com Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 13 a 17, que diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meu irmão e minha irmã, um dia os nossos olhos verão o Rei, e perguntarão: de onde vieram estes? Vieram da tribulação, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo e da espada, mas conservaram firmes o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a eles então será dado a presença eterna de Cristo, o nosso Rei, que nos apacentará eternamente. O Senhor é meu pastor, e quando Ele é meu pastor, de nada eu tenho falta. O Senhor é o nosso pastor. Não se esqueça disso. Coragem. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Confie e acredite. Esse é o nosso Deus, e um dia nós o veremos, face a face. E não haverá mais choro, não haverá mais dor e nada. Haverá apenas a glória de Deus para todo sempre. Amém.